Olá, estamos aqui já na nossa segunda live, hoje live especial, live com convidada, tem uma convidada super especial que vai contar pra gente sobre a rotina dela. Tudo bom? Nath, seja bem-vinda, Malu, seja bem-vinda, Marina, seja bem-vinda, Vanessa Zanuzzi, quanto tempo! Tudo bom? Seja muito bem-vinda, Vanessa Zanuzzi também é coach, seja muito bem-vinda, Thaís, seja bem-vinda. Cris Smith, seja bem-vinda. Malu, Maratona Materna, nossa convidada já chegou, já te chamo aí. Raquel, Alezinha, seja bem-vinda. Roberta, seja bem-vinda. Vamos deixar a sala maior para te receber, tá bom, Raquel? Tudo bom, Li? Tudo bom, Vivi? Vivi Furlan, seja bem-vinda. Cassiana, seja bem-vinda. Vamos falar sobre rotina. Vamos falar sobre a importância da rotina? Não vamos falar, não vamos falar sobre a importância da rotina, porque você já percebeu, não só com os posts, não precisa de post, né, gente? Não precisa de ninguém falando pra gente que rotina é importante, porque realmente, assim, rotina é a única, né? Não é uma das, mas é a única maneira de você alcançar resultado em qualquer coisa na nossa vida, porque resultado, sucesso é igual a consistência, né? E consistência a gente só tem quando a gente faz sempre as mesmas coisas. Não da mesma forma, não do mesmo jeito. Fiz um post perguntando para vocês o que vocês entendem como rotina e qual a palavra que vem na mente de vocês quando vocês ouvem a palavra rotina, porque a pior palavra para mim antigamente era rotina. Tudo que eu não queria e falava que não gostava na minha vida era rotina. Até perceber, olhar para as pessoas que tinham resultado, que realmente tinham sucesso, e eu só encontrava nelas o quê? Rotina. Então, assim, eu tive que me render à rotina, porque rotina é igual a ação da gravidade. Não importa se você acredita ou não, ela acontece. Rotina é assim. Tudo que é bom, tudo que é consistente, tudo que você vai conquistar vai ser fazendo as mesmas coisas de maneira consistente todos os dias, né? O que a gente às vezes tem de conceito errado é que rotina é mesmice, rotina é a mesma coisa, rotina é tudo igual. E não, você pode até fazer tudo igual. Quem vê minha rotina fala, ela faz tudo igual todo dia, mas não é verdade, porque eu não sou a mesma todos os dias. E mesmo que eu faça as mesmas coisas, eu faço de maneira diferente. E uma das coisas que eu queria contar para vocês aí, antes de entrar no tema e antes de chamar, tudo bom, Lu, a nossa convidada, rotina é uma coisa que você começa aos poucos e sem perceber ela vai tomando a sua vida. Eu não tinha parado para pensar quantas coisas de rotina eu faço na minha manhã, nas primeiras horas do dia, até eu viajar esses dias. E eu saí para viajar, aí quando eu saio, Dárcio, seja muito bem-vindo, tem menina aqui hoje, eles são muito bem-vindos aqui, são muito bem-vindos na live. Trabalhei com o Dárcio na Águas do Mirante, fui coach do Dárcio, tive esse privilégio aí, seja muito bem-vinda aqui. Adriana Formaggio, seja bem-vinda. Artes com Prazer, seja bem-vinda. E quando eu saí da minha rotina, o que eu percebi? Que eu tinha muitas coisas que eu fazia todos os dias. Então, de manhã, e às vezes antes das 8 da manhã. De manhã, às 5h10, a gente tem um grupo de oração exclusivo para mulheres. E nesse grupo de oração, eu revezo como amiga, mas a gente posta o resuminho de um capítulo de um livro, mais uma oração todos os dias, isso sempre antes das 5h30 da manhã. Depois tem a postagem do post, que eu faço a interação, né, que é realmente todos os dias. Tem o devocional que eu posto todos os dias, e assim, isso é antes das 6 da manhã. Então, eu nem tinha percebido o quanto é consistente, o quanto eu faço sempre isso, as mesmas coisas, e quanto eu tenho coisas assim, tanta coisa para fazer já no começo do dia. Então, o que eu quero falar para vocês, contar para vocês em relação a isso? Que é uma coisa de cada vez. Você vai colocando, você vai acrescentando. Marcelo, seja muito bem-vindo. Roberta, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda.
rotina, você vai acrescentando uma coisa de cada vez. Quando aquela coisa está consistente, quando aquilo você já faz parte de você, sem que você quase perceba que faz aquilo, como aquilo seja rotina, como se fosse escovar um dente, aí você faz outra coisa. Aquilo está consistente. Aí, tudo bom, Cá? Seja bem-vinda. Já recebi seu e-mail, tá lindo. Né? Aí você faz outra coisa. Aí vem uma outra coisa. Então, assim, rotina é você ir inserindo devagar uma coisa cada vez. Vamos falar muito sobre organização, planejo e foco na terceira academia do foco. Academia do Foco, terceira academia do foco é uma das maiores surpresas que eu e a cliente tivemos, porque a nossa academia, como você já sabe, era para começar só em agosto, né, que era a previsão que eu tinha falado para vocês, mas a nossa lista de espera estava grande. E quando a gente teve ideia de fazer antes, né, qual que era o meu receio? Nossa, muitas mulheres que me seguem, muitas pessoas que desejam fazer Academia do Foco, têm filhos pequenos, e eu acredito que assim, a gente não vai vender nada, eu acho que a gente não vai ter um número de alunos, e assim, a gente fez contando com essa lista, mas pela graça de Deus, e para vocês, tá um sucesso, tá lotado. A terceira Academia do Foco, o material é 100% novinho, não, 100% não, tem duas planilhas, que é a planilha que eu uso há 20 anos, então assim, não consigo viver sem essas planilhas. Tem duas planilhas que eu uso há muitos anos, que eu insiro aqui, que já teve na Academia do Foco 1 e 2, o restante é só novidade. A terceira Academia do Foco, uma das maiores novidades é que ela tem 10 aulas ao vivo, ou seja, todos os dias você vai receber um áudio de manhã, pelo WhatsApp trancado, só eu falo nesse WhatsApp, vai ter um mural e o outro vai ter um grupo de discussão. Vai receber um áudio por dia, ou seja, vai receber 15 áudios. Depois desses 15 áudios você vai ter 10 aulas ao vivo de 20 minutos e depois o que você realmente compra na metodologia é as mentorias, são as perguntas que mais importante do que você ter respostas é você se fazer as perguntas certas. Então, temos agora vocês têm aí 24 horas para comprar a terceira Academia do Foco. O link vocês já sabem, o link já está aí nos stories lá atrás. Tem dúvida, só manda eu quero para mim no direct, que eu passo o link direto para você comprar, que a gente tem um pouquinho mais, tem 24 horas e pouquinho mais de 24 horas para comprar. Meio-dia, fecha o carrinho e acabou. Bia tá de novo na Academia do Foco. Bia tá falando de Orlando, que delícia. Gente, tem gente da Academia do Foco de várias partes do mundo. E vamos lá para minha convidada, sem mais, eu chamar uma convidada que eu tenho muito prazer, muita honra. Eu conheço pessoalmente e eu conheço ela atrás, também por trás assim do vídeo, por trás. Não conheço só por redes sociais. E eu vou chamar aqui a Raquel, que tem o blog Maratona Materna. Ah, cadê ela aqui? Raquel, cadê você? Deixa eu ver aqui. Conectando. Adoro essa palavra, conectando. Vocês estão vendo que hoje eu estou em outro lugar, né? Meu escritório está reformando. Ah, que delícia! Olá, muito bem-vinda! Obrigada, Rê. Que honra participar com você de um assunto que eu gosto tanto e que sem ele... Você não fala quase. Eu não assunto, viveria. Né? Nós vamos falar assim... Não, né? é um assunto que eu não gosto. E vou contar para vocês porque a Raquel tá aqui. A Raquel é mãe e ela, assim, é uma profissional que tem muito resultado na vida dela profissional e ela também tem um blog que é o Maratona Materna, que quem não segue vai seguir. Por favor, que sigam a partir de agora. A Raquel, fiz sessão de mentoria já com a Raquel, mas a Raquel fez a Academia do Foco 1. Ela foi uma das primeiras inscritas na Academia do Foco 1. E o que me fez, antes da Raquel ser a minha mentoriada, antes dela fazer parte da Academia do Foco, eu seguia a Raquel, porque ela é aqui da nossa cidade e ela tem um blog com conteúdo muito legal, muito relevante, assim. Mas para falar bem a verdade, eu sigo muito a Raquel porque eu sou apaixonada pelo filho dela. E eu adoro ver o filho dela nos stories. Aparece a bolinha lá da Raquel, eu vou ver ali o que o JP tá fazendo. Mas o que traz a Raquel, de verdade, com esse assunto aqui, é porque teve um post que ela fez que me chamou muito, muito a atenção. Acho que ela tem um conteúdo muito legal, muito bom, ela é muito verdadeira, ela é muito autêntica, ela assim, é muito vida real. E assim, ela é muito vida real, da maioria de nós. Porque às vezes a gente fala vida real com vidas que assim, você fala, oi?
Se isso é vida real, o que é a minha? Não é? Se isso é vida real, eu vivo o quê? Ela é vida real como a gente, né? Muito legal, é muito legal. Não é assim, hashtag vida real e tem aquela vida da princesa, né? É hashtag vida real. Somos sim, né? Trabalhamos para Cinderela. Nossa, ficou ruim isso. Mas assim, o que traz ela aqui é um post que ela colocou dando comida pro filho e falando assim, que ela acha muito legal as mães que fazem comidas saudáveis, que fazem comidas maravilhosas, que fazem comidas fresquinhas pro filho, que ela acha isso maravilhoso, mas que essa não é a realidade dela. E tá tudo bem, é o que tem para hoje. Aquele, sim, você fez 520 posts depois, né? Mas aquele, Raquel, falou muito sobre isso, inclusive. Sobre isso, assim, porque é muito verdade, né? E assim, sim, devido às apresentações, eu quero que ela conte assim da rotina, eu quero que principalmente você fale como que você encara essa jornada tripla aí, porque você trabalha dia inteiro, não é meio período não, trabalha dia inteiro, tem um blog onde ela posta todos os dias, faz stories, tem parceiro, tem patrocinador. Ó, só de falar. Aí, Raquel. A minha vida real, ela é bem real. Sou só eu e o João agora, né? Eu me separei, inclusive, então eu tenho filho, eu tenho emprego, eu não tenho quem me ajude em casa, eu tenho uma faxineira uma vez por semana e que vem passar roupa, mais do que faxinar a casa. E tenho blog, né? Então, se eu não colocasse uma rotina de fato, sem chance, né, de tudo acontecer. Eu sempre gostei muito de rotina, sempre, desde sempre, porque eu acho que sempre funcionou pra mim. Principalmente que eu trabalhava na área comercial antes, então me ajudava bastante. Mas eu brinco que a rotina, ela tem que te libertar. Porque se a rotina te aprisionar, acabou. Entende? Ela é horrível mesmo, né? Se você não consegue sair daquilo nunca, né? Eu tenho amigas que quando viajam não conseguem relaxar na rotina do filho. E assim, criança muda tudo. Boa, entendeu? Então, você tem que ter aquela rotininha. O João Pedro já tem a rotina, ele já sabe como é que funciona. Mas quando ele precisa ir na casa da avó de noite, ou quando a gente tem uma festa, a gente consegue mudar. Então, eu acho que a rotina ela tem que vir para ajudar. Bem. Para agregar, exatamente. E tá tudo não bem. Para te deixar presa. Exatamente, porque você sair da rotina e ficar 3 dias se culpando por causa disso também. Tem dia que o João Pedro não janta. Ah, não deu tempo de fazer, que não sei o quê. Quer um omelete? Não, não quero, eu quero bolacha. Ai, ótimo. Porque é uma exceção, né? Então, eu acho que quando a gente coloca muito... Perfeito. Muita expectativa em cima daquilo, sabe? Quer que aquilo funcione de uma forma perfeita. 100%. Não existe. Né? E é isso que eu prego muito, sabe? Então, todo dia, a minha ideia é fazer uma coisa de casa. Porque eu que lavo, eu que passo, não. Uma única única que passar, coisa, eu me recusava. Uma única coisa. E tem dia que não dá. Nem eu vou dormir e durmo linda. Tipo, eu não perco um minuto do meu sono, entendeu? Porque, amanhã faz 2, se não der, depois faz, sei lá, entendeu? No final de semana, que o João Pedro tá meio período com o pai, eu dou uma corrida, enfim. Compensa. E se não der pra compensar também, sabe? Eu acho que é a forma mais leve que a gente conseguir conduzir isso é o que mais vai trazer de proveito, né? Então... Uma coisa que me ajudou muito foi planejar. Eu tenho, é que eu apaguei, né? Porque era muita coisa, mas eu tenho aqui um calendáriozinho do mês. Então, é o que eu tenho no mês pra fazer. Tem coisa que não dá pra adiar, né? Não tem como. Então, eu deixo tudo ali pra eu ir enxergando. Né? Isso aqui tem que fazer isso. Então, eu tenho que fazer a rotina assim, 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 pra eu conseguir, né? Então, uma programação. A rotina, ela me dá uma previsibilidade muito boa, assim. Mas você tem que... Eu acho que você tem que... É ótimo, né? Todo mundo adora falar isso pra mãe, mas eu acho que a gente precisa conseguir flexibilizá-la. Eu acho que tá aí o grande macete da rotina, sabe? É a gente conseguir usar ela ao nosso favor, assim. Muito legal. E conta um pouquinho, assim, você... como que você conseguiu dar conta, né? E assim, ficar tranquila de não dar conta.
as duas coisas. Como você conseguiu dar conta disso? Como você conseguiu chegar nisso? Né? Porque a maior dificuldade de todas nós é se organizar com filho, com trabalho, com uma série de demandas. Como que você conseguiu fazer isso? Como que foi o começo? Era no começo, era assim, ou você era desorganizada? Qual que foi o impacto da Academia do Foco para você em relação a isso? Como eu disse, a rotina em casa sempre funcionou muito bem. Mas às vezes eu fazia uma lista de coisas para fazer no dia que assim, você dorme frustrada todo dia, você faz uma lista, né? Porque você não consegue fazer tudo. E era muito difícil, assim, eu deitava e falava, nossa, eu não acredito que eu deixei de fazer isso, isso, isso. Eu contava o que eu não conseguia fazer. Eu falei, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Eu consegui fazer isso, eu consegui fazer muito mais do que eu não consegui, né? Então, tem até um a exercício Academia sobre do isso, Foco, viu? Na academia. exatamente, É. E foi exatamente aí que a Academia do Foco entrou. E daí que eu decidi colocar uma tarefa por dia. Tudo bem, eu acho que eu preciso dar conta da minha casa, porque ela é minha casa, não dá pra eu viver numa bagunça. Mas assim, durante a semana, a mesa da sala não é prioridade. E antes eu olhava pra ela toda bagunçada, porque você vai colocando as coisas em cima, né? Mesa da sala, quando ninguém arruma, vira aquele caos. Não, a mesa da sala é arrumada de sábado. Apenas. Nos outros dias eu vou fingir que ela nem existe ali. Então, eu comecei... Com a Academia do Foco, eu aprendi a olhar o que eu consegui fazer naquele dia. Então, eu fazia meio que uma terapia inversa, sabe? Ao invés de eu ficar me culpando do que eu não conseguia, eu comecei a olhar e me orgulhar do que eu conseguia. Não é fácil no primeiro momento, né? Claro que não, nunca é. Não é simples, mas é um exercício diário e depois vai ficando mais automático, assim. Porque a nossa mente é muito pessimista mais do que otimista, né? Então, a gente tem que treinar para o contrário acontecer. E foi dessa forma. Só treino. Com certeza. E a Academia do Foco me ajudou demais nisso, demais, sabe? De eu conseguir escolher uma tarefa, qual dia que era melhor para o quê e tal. Então, nossa, foi maravilhoso. Assim, o que ela falou assim de muito legal, de muito importante e que faz muita diferença é que quanto mais coisas a gente faz, mais coisas a gente quer fazer. Então, essa coisa do olhar e o nosso cérebro, ele tem um foco muito maior para o ruim. É natural, é assim, é fisiológico. Tanto é que você assiste jornal, você assiste qualquer jornal, principalmente de TV, não tem quase notícia boa. Por quê? Porque notícia boa não vende. As principais notícias do jornal são as notícias que te assustam, tanto do impresso como da televisão. Por quê? Porque tudo é formatado para chamar a sua atenção. E coisa boa não chama tanto atenção como uma coisa ruim. Então, o nosso cérebro, naturalmente, né, como a Raquel colocou super bem, ele vai levar a gente para a escassez. O cérebro está sempre te empurrando para o que falta na sua vida. Para o que você não conseguiu fazer. Para o que você não tem. Isso é quase que um movimento inconsciente involuntário do seu cérebro. Então, há de se ter força, treino e vontade para você olhar para o que está feito, para o que você tem, para o que você já conseguiu fazer. Porque pensa se a Raquel não entrasse nisso de começar a olhar para o que ela fez. Cada vez ela consegue fazer menos, gente, porque cada vez a criança quer mais atenção. Daqui a pouco ele traz, né, ainda vai demorar um pouco, mas daqui a pouco ele traz lição de casa. Então, hoje o tempo que você tem, a mulher tem com a criança às vezes brincando, fazendo alguma outra coisa, daqui a pouco traz lição de casa, daqui a pouco tem trabalho para fazer junto. Gente, eu não sei como uma professora manda trabalho para fazer junto em casa, ainda não consegui entender, mas eu tinha vontade de chorar às vezes à noite, porque eu queria ficar com elas, eu queria curtir, eu queria brincar, mas eu precisava ajudar a fazer trabalho, porque assim, ainda estava escrito, peça ajuda a parar a mamãe. Né? E pensava assim, nossa, Ana, a professora não vai ganhar presente. Professoras, por favor, não peça ajuda para a mamãe. Não, eu sei o quanto, gente, calma, não precisa falar, eu sei Com o quanto certeza, é importante né? a ajuda da mãe, mas às vezes tudo que você quer à noite é só ficar com o seu filho, é só brincar com o seu filho, é não ter essa pressão de fazer tanta coisa. Então, quanto mais coisa você põe, mais coisa você quer fazer. Só que se você não dá conta, às vezes, do básico ali, cada vez você se sente mais frustrada. Cada vez você se sente mais angustiada. E quanto mais frustrada, mais angustiada, certeza menos coisa você vai fazer, não é? É um ciclo. Com certeza.
É um Outra ciclo. coisa que a Academia do Foco me ensinou muito, assim, foi me colocar como prioridade. Né? Esses dias mesmo eu escrevi no meu Instagram que a gente se colocar como prioridade não é luxo. Não é luxo. Ainda mais mãe, que a gente vai passando por cima de tudo. Eu cheguei numa época que eu não tinha identidade mais. Então, hoje, o João Pedro dorme umas 8h30, eu tenho minha meia hora, eu anoto na minha agenda e eu não desmarco. Para eu desmarcar tem que ser assim, sei lá, Jesus volta e me pede. Tem que ser uma coisa muito, assim, importantíssima. Porque a gente vai perdendo a nossa identidade. E quando a gente começa a perder a nossa identidade, a gente também vai se sentindo fracassada. E aquilo vai virando um ciclo, né? E a Academia do Foco me trouxe muito isso. Eu tinha minhas prioridades. Assim, quando desse, se tudo desse certo, uma vez a cada 3 meses, assim, eu fazia a unha. Tipo, entendeu? E agora, não. Tipo, depois da Academia do Foco, eu falei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer, no domingo, quando eu sento para colocar, a primeira coisa que eu escrevo não são as atividades do João Pedro. É o café com a amiga que eu vou tomar, é a unha que eu vou fazer, né? É alguém que eu vou visitar, um livro que eu vou ler, enfim. Né? Mas eu coloco primeiro a minha prioridade ali. E procuro, por tudo, não desmarcar. Porque é complicado, né? Né? E assim, assim, eu fiz um post sobre isso há uns 2 anos atrás, mas agora assim, eu vejo que tem outras pessoas que falam muito sobre isso, assim, o oxigênio primeiro é você, para você salvar seu filho, você precisa estar alimentada, você precisa estar bem. Outro dia uma mãe me mandou mensagem, que eu falava sempre sobre isso com ela na mentoria. Eu acho que ela tinha ouvido numa live, não lembro direito. E o filho dela estava no hospital. Só que ela ficou tão angustiada com o filho no hospital, tão angustiada com o filho no hospital, que ela esqueceu de comer. Aí ela estava sozinha, como acompanhante do filho do hospital, ela desmaiou, caiu dura do lado. E aí ela conta, Raquel, que ela levou a maior bronca da médica, porque quando ela voltou, falou, não, é porque eu tô sem comer. Tá sem comer há quanto tempo? Ela falou quanto tempo ela estava sem comer. Ela falou, mãe, seu filho precisa de você. Boa, ele já está doente. Você vai ficar doente também? Quem que vai cuidar dele? Exatamente. Né? É assim, aí ela falou que ela me ouvia falar e assim, concordava, mas assim, concordava com a cabeça. Aquilo ainda não tinha entrado no coração. Aí quando ela viveu aquilo e a médica falou, e ela viu o nenê dela, o nenê, precisando dela, e ela ali deitada tomando soro na cama, do lado do filho que estava no berço, também tomando soro, os dois tomando soro, ela falou, nossa, isso faz todo sentido. Então é sempre primeiro, assim, isso não quer dizer que a gente vai se colocar em primeiro lugar e as outras pessoas. Não é isso, gente. Exato. Não é essa mentalidade, né? Você primeiro, eu. Não é Prioridade isso. é diferente de egoísmo, né? Isso, perfeito. É muito diferente. Isso. Falei, pode falar. Não, e eu acho que é isso mesmo. E desde que eu comecei a me priorizar em alguns pontos, até o modo com que eu me relaciono com meu filho melhorou. Porque a minha paciência fica melhor, né? Eu entendo o meu limite. Hoje eu respeito o meu limite. Se eu tô cansada, se eu não quero brincar, sabe? Antes eu me cobrava. Não tô afim de brincar. Não sou obrigada a querer brincar todo dia. Não sou obrigada a querer brincar o tempo todo. Né? E a gente se cobra. Daí a sociedade cobra. E a sociedade cobra, as pessoas cobram, porque a gente permite que as pessoas cobrem. Né? Então, assim, hoje, sei lá, meus pais, por exemplo, que às vezes ficam com o João. Ah, você tem evento hoje, mas tem evento amanhã também? Tenho. Ah, mas e o João Pedro? Vocês não vão ficar? Eu vou ter que contratar uma babá? Isso não pesa mais pra mim hoje. Mas é um exercício diário, né? A gente falando aqui é lindo, eu sei. Eu também já tive do lado de que falar assim, ah, nossa, que bonito esse discurso dela. Mas ele é possível, né? É um treinamento. É igual você aprende a falar, você aprende a andar, você aprende a se priorizar. Né? Não é fácil, porque depois que você, principalmente depois que você tem outras demandas, e nem não é só maternidade, não. Depois que você chega na vida adulta, você começa a achar que tudo é mais importante do que você. Né? E assim, você começa a achar que você não é importante e que todo o restante é importante. Então, assim,
até aqui, o que a Raquel passou assim de mais importante foi que a rotina não pode te aprisionar. É a rotina que te dá liberdade. E é a rotina que tem você. Você que tem uma rotina, não a rotina que tem você. Porque a rotina ela serve para trazer liberdade. Se você não consegue sair da rotina, e se quando as coisas dão errado, você fica frustrada demais, é porque a rotina está te aprisionando. Então, talvez ajustar, ser um pouco mais flexível e pegar um pouco mais leve com você. Ó, tem aqui, a Yasmin está falando aqui que é muito difícil, ela se sente culpada toda vez que ela precisa pedir ajuda. E, na verdade, isso assim, isso é uma coisa cultural, né, Yasmin? Porque, por exemplo, a minha avó ensinou que eu tinha que ter um dinheiro, nem que eu tivesse assim. Quando eu casei, eu tinha 5 vínculos. Eu trabalhava em 5 lugares, Raquel. E minha avó falava assim: você tem que ter uma funcionária para te ajudar. Teu marido usa branco, já contei aqui. Né? Você tem que ter alguém para fazer a comida. E eu falava assim: não, mas uma empregada hoje custa o meu salário. Ela falava: então trabalhe para pagar isso. Porque você não tem vários trabalhos? Você não trabalha das 6 da manhã às 10 da noite? Então alguém vai ter que cuidar da sua casa. Escolhas, né? Por outro lado, eu vejo mulheres que quando elas têm um pouco mais de ajuda, é como se elas se sentissem incompetentes. Eu tenho uma cliente que outro dia eu falei assim, não, mas você precisa de alguém para te ajudar. Você está trabalhando mais, você está com o teu negócio em casa, você precisa de alguém. Ela falou assim, ai, Renata, mas ninguém na minha família nunca teve ajuda, elas deram conta de tudo. Elas eram outras pessoas. Você. E vai saber se deram conta de tudo, Você é né? única. Porque a conta né? chega. Ou às vezes deram conta, mas pagaram um preço alto, que nem minha avó dava Exatamente. conta de tudo. Mas eu nunca vi minha avó descansando. Nunca. Não tem Não, memória. e a gente nunca paga a minha avó conta descansando. sozinha. Né? Você nunca paga a conta sozinha, porque se você Nunca tá dentro paga de a conta casa, se sozinha. eu pagar a conta, o meu filho também vai pagar a conta. Né? Isso é muito verdadeiro, assim. É muito E, verdadeiro. assim, eu tinha muito problema em pedir ajuda. Até um dia que meu filho, num pico de crescimento, ficou umas 3 noites, assim, picando, que não sei o quê. E eu passei uma noite inteira, chorando no pé da cama, porque ele não dormia. E eu não suportava mais olhar pra cara dele. Tipo, porque eu já tava cansadérrima. Vida real. Eu falei pra vocês. Gente, é vida real. Aqui, assim, tem dia que eu perco a paciência e tenho vontade de jogar pela janela. Você joga? Não joga? Claro que não, entendeu? Mas a vontade vem. O que a gente vai fazer, né? Então, depois desse dia eu falei, ou eu peço ajuda, ou eu enlouqueço. Não, tem hora que não tem outra opção, né? E a gente às vezes a criança gente demanda uma energia que você não tem, né? Exatamente. Não, catei era 1h30 da manhã, eu fui embora pra casa da minha mãe, falei, pelo amor de Deus, pega essa criança, porque eu tô dando conta. Né? Mas imagina, eu, a workaholic louca, que trabalhava de noite, competia de final de semana, que não sei o quê. Não vou dar conta de uma criança de 4 quilos. Eu achava que... conta isso daí. Conta aí, você era competidora. Eu era competidora, então eu viajava de segunda a sexta. Aos finais de semana eu competia, eu ainda tinha que treinar. Então, aí de repente me vi grávida, né? Assim, eu sempre planejei tudo na minha vida, daí veio a maternidade para mostrar que você não planeja nada na sua vida quando você não quer, entendeu? Nem que você queira muito, enfim, né? Sempre tem alguém que manda mais, né? É bem o que a Renata fala, né? A Renata fala bastante sobre isso, que você não tem controle sobre tudo. Deixa eu só contar isso, você volta a contar a tua história. Hoje eu li um post de um blog assim, super famosão. Você é 100% responsável por tudo que acontece na nossa vida. Eu falei, gente, isso devia ser proibido. Né? Devia ser proibido de ser escrito, porque a gente é um desserviço praticamente, né? Que desserviço! Como que a gente é 100% responsável, gente? Meu Deus do céu! Se você não der Quer certo, dizer que você é Deus, o quanto você é fracassado, né? Porque é isso que acontece, que a gente não dá conta de tudo. Não, se tudo é você, se a responsabilidade da vida é tudo, falou, nossa, meu Deus do céu! Exato. Né? Então, assim, isso, aí depois a pessoa escreve isso, depois coloca um post de quando você vai para o stories da pessoa, tem uma coisa da Bíblia. Oi? Quem é esse Deus que não tem nada? Se tudo é você, que Deus que é esse que você está lendo? Percebe a incoerência? Então, gente, calma. Exato. Né? Não, uma é isso parte mesmo. da vida, boa parte da vida é escolha tua e outra parte não é.
Não simples é. assim, e tá tudo bem. Conte aí, Raquel, você era Não, e era competidora e aí exatamente você isso. se viu Eu era grávida. competidora, exato, né? Daí eu fiquei desempregada, eu não podia mais competir, né? E eu fiz veterinária, eu sou veterinária de formação, então eu fiz veterinária por conta dos meus cavalos, eu competi por quase 20 anos. E eu tinha um bebê de 4 quilos para criar. Então eu dava conta de um bicho de 600 e chorava por causa de uma criança de 4 quilos. Vocês imaginam que eu achava que eu era totalmente fadada ao fracasso, né? Até eu começar a entender que ajuda nada tem a ver com competência. São palavras que não competem, né? Mas demora e dói. Você entender o seu limite dói. Você saber que você não dá conta dói. Mas sobrevive, viu, gente? É ótimo depois, porque depois que dói é libertador. E Né? para E quem você dá conta colocar a de tudo, prioridade, é muito mais difícil, né? É muito mais com difícil. Para quem certeza. dá conta de tudo, né? Quanto mais coisas a mulher dá conta, mais difícil é ela perceber os limites, né, Raquel? Eu sentia isso. Exato. Você sentia isso? Muito, muito. Porque daí você não tem limite. E daí o dia que você está no seu limite, as pessoas simplesmente não permitem que você tenha limite. Você é tão Porque, mas peraí, poderosa, você como nós, assim você? cansada? Raquel, mas ontem você fez isso, isso e isso. Hoje você só fez isso, isso e isso. Ainda falta tudo isso aqui. Você já tá cansada? Você tá reclamando? Né? Porque você não impõe o seu limite. Como que as pessoas vão respeitar o seu limite? Né? Então, isso é muito complicado. E a Academia do Foco, ela veio assim, para arrematar essa leveza, de fato. Assim, hoje a minha maternidade é outra. Não que ela tivesse sido muito dura durante, sei lá, de um ano para cá, assim, ela foi muito dura no começo. Mas a Academia do Foco, ela veio assim, para realmente trazer foco para o que importa. Então, de manhã, o meu foco é arrumar o João Pedro sem estresse. Se ele vai tomar leite, se ele vai comer bolacha, se eu vou conseguir me maquiar. Isso não é o meu foco pela manhã, por exemplo. Eu tenho a minha maquiagenzinha lá no carro e depois se eu quiser. Se eu não Dá um quiser, não jeitinho. preciso também. Exatamente. Então, você colocar prioridade é importante, mas você saber qual prioridade colocar, né, no seu dia, né? Qual tarefa você priorizar no seu dia é Esse- muito aí mais que é o importante foco. do que você saber que precisa priorizar alguma coisa. Então, foi assim, eu consegui planejar, isso eu não fazia, planejar a semana no domingo. E agora, nossa, que nem no domingo minha mãe já sabia que hoje ela precisaria ficar com o João, porque eu tenho um trabalho fora da cidade. Então no domingo ela já sabia, ela também já se programou, o que facilita você pedir ajuda, né? E as pessoas te ajudarem, fica um negócio mais recíproco e mais leve para todo mundo. E é exatamente isso. Quanto mais você. Um dos exercícios da Academia do Foco é esse, é o planejamento da semana, né? Até de alimentação, de tudo feito no domingo. Mas uma coisa que você colocou que é muito legal é isso que você falou. Além da rede de apoio, a rotina é o que te dá previsibilidade. Você fica mais Difícil essa palavra. confortável, né? Você fica, quando as coisas são, Com né, mais certeza. previsíveis, você fica mais confortável, né? Vai ter um post que vai falar sobre organização, disciplina e rotina igual a paz. Você sente isso também? Muito. Nossa, muito. Muito. Eu já acordo 5h30 sabendo como vai ser meu dia, assim, mais ou menos. É claro que você tem que apagar um incêndio ou outro. Não existe isso de, ai, nada acontece no meu dia, né? Aquilo sai redondo. Mas você já sabe que você vai dormir, tipo, tipo com aquele Uma das sentimento. perguntas é uma das perguntas que elas mais fazem, né? E quando as coisas saem muito da rotina, né? O que fazer? E o que eu sempre respondo é que assim, as coisas não saem tanto da rotina todo dia, né? Não é todo dia que acontecem coisas, né, extraordinárias todo dia. Mas muita coisa vai sair fora da rotina. Então, acho que a maneira com que a gente encara é que faz a diferença. Agora, o que eu percebo na prática é assim: quanto mais pesado você pega com você, mais pesado você vai pegar com a sua rotina.
E mais né? pesado Se vai você pegar não o que sai aceita, do script, né? se você quer o tempo inteiro estar sob controle, se você quer que as coisas aconteçam exatamente do seu jeito, se você tem um ideal de perfeccionismo, se você coloca, principalmente quando você falou bem aí no começo, você coloca aquela lista como se fosse o gênio da lâmpada fosse aparecer durante o dia para te ajudar. Né? Como eu Exato. escrevi no post, a gente às vezes superestima a nossa capacidade. Às 12 isso, 12h30, aquilo, 12h40, como assim? Como se não tivesse trânsito, como se a gente não fosse ter que parar com fome, como se a gente. Né? Então, assim, quanto mais você pegar pesado com você, mais você vai fazer uma rotina dura. Uma rotina. O que é uma rotina amorosa? O que é uma rotina que a gente ama? Só consegue fazer uma rotina, né, que você vai amar quem se ama. Se você Com não se certeza. ama, né? Se você não se valoriza, se a tua estima não está em você, se a tua estima não está em você, ela vai estar muitas vezes no fazer. E Então, ninguém você vai colocar a produz, sua ninguém acorda identidade no produzindo, fazer. e ninguém acorda produzindo, vai dormir produzindo, né, gente? Não existe isso. Isso não existe. Não existe. A Não alta existe. performance que eu falo é justamente isso. Você fazer o máximo que seja O tempo todo. Todos os né? dias, né? Não dá pra você... Pouco, todo dia. Não é muito todo dia. Exatamente. Não é Exatamente. bastante todo dia. Porque Não, até eu tinha uma máquina precisa de lista... descanso, né? Exatamente. Eu tinha uma lista que parecia que eu tinha 5 funcionárias do lar em casa. Eu não tinha nenhuma. Porque eu não tinha nem faxineira. Então, assim... Hoje eu olho assim, às vezes eu acho, né, um papelzinho ou outro na gaveta. Eu falo, gente, Você fala, gente, quem é? que louca, Quem é essa que louca que escreveu? escreveu isso aqui? Porque não tem Exatamente. como, né? Perguntas, Exatamente. meninas, aí para Raquel. Aproveitem aí, Maratona Materna, siga o IG dela, que é muito legal. Ela tem muito conteúdo bacana. E ainda você ainda assiste o filho O dela João. fazendo um monte de gracinha, o JP, fazendo um monte de gracinha, tocando guitarra, que ele toca ininterruptamente. Nossa, Né? Ele toca o tempo inteiro. Tinha Né? uma Você pilha aquela ainda... guitarra. Eu tirei durante o dia a pilha da guitarra dele. Eu imagino, porque é o tempo inteirinho, né? Meninas, perguntas. Ó, muito boa a discussão. Salva essa live, vai ficar salva. Estou totalmente sem identidade e ando me cobrando muito por isso. Fale aí, Raquel. Olha, Fique eu à fiquei muito vontade. tempo sem identidade. Eu sentei numa verdade de que se eu não vivesse com os meus cavalos, eu jamais conseguia existir sem eles. Gente, foram 20 anos. Foram 20 anos respirando isso. Quando me tiraram isso, né, de alguma forma, eu olhava para o João Pedro e eu tinha nele a minha maior alegria, a minha maior frustração. Era horrível. Então, assim, até eu entender que, assim, tudo é fase, né? Você vai ter fase que você vai querer ficar de pijama. Porque você está amamentando 24 horas por dia, não dá para pôr roupa. Entendeu? O peito machuca, a calça não serve, e tá tudo bem. Né? Mas você começar a entender o que você sente, como você sente, o que você acha que dá conta, o que não dá. Se observe, se perceba. Porque por muito tempo eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia me perceber. Né? Então eu estava no meu limite, mas eu não percebia que eu estava no meu limite. Quando eu percebia que eu estava no meu limite, já tinha explodido. Hoje, para eu explodir, assim, é muito mais difícil. Porque eu percebo o meu limite. Então, assim, se perceba, se permita respirar, entender, ver a situação de fora. Você não precisa atender o choro do seu filho de bate-pronto, por exemplo. Você consegue respirar. Se ele não estiver morrendo, você consegue respirar. Né? E entender o que você está sentindo. Eu acho que eu comecei a refazer minha identidade quando eu comecei a olhar para dentro de mim. Antes de fazer alguma coisa por fora, assim. Perfeito. Ó, a Cleinha está falando assim, às vezes uma rotina vale para uns e para mim não serve. Como assim? Né? A rotina, eu vou falar e eu quero que a Raquel fale também. Rotina é uma coisa extremamente, viu? É igual ao seu RG. Não dá para você usar o de ninguém. Isso é rotina. Você não vai viajar com o RG de outra pessoa.
Você não entra no país com passaporte de outra pessoa. Se você tentar fazer isso, você é presa. Por quê? Falsidade ideológica, não é? Né? Você tá mentindo. Então, não use de parâmetro a rotina de ninguém. Você pode se inspirar, mas não use para você a rotina de outra pessoa. Isso é como você querer viajar com o RG de outra pessoa. E não vale, não vale. Então, assim, a rotina, de novo, não é aquilo assim, não sei se eu gosto de rotina, não sei se ela faz sentido para mim. Não, é igual a ação da gravidade. Rotina funciona e dá certo para todo mundo, inclusive para quem diz que não gosta de rotina. Quem diz que não gosta de rotina é a pessoa que mais tem rotina. A rotina dela normalmente é mais repetitiva que a minha. Exatamente. Aqui não, né? As pessoas que mais detestam rotina, gente, são as vidas mais que você mais vê que tem rotina. A falta de rotina é uma rotina, gente. Rotina é o que você faz de maneira consistente e inconsciente. Isso é rotina. Né? Então, assim, o que vale para você, o que vale para mim, eu não conseguiria dar conta da rotina da Raquel e provavelmente ela olha para minha rotina e fala assim, mas nem a pau. Então, nem a pau 5 horas da manhã, nem morta 5 horas da manhã, né? Então, Exatamente. assim, rotina é algo extremamente pessoal. Fale aí e que agora depende também das outras pessoas da casa, né? Porque você não é sozinha. Isso, então, assim, ótimo. Eu acordo 5h30 e funciono muito bem às 5h30. Às 5h30 eu acordo, faço minhas coisas, leio alguma coisa se eu preciso e vou lavar roupa, por exemplo. Isso funciona pra mim. Mas o João Pedro, se eu acordar ele 5h30 da manhã, quando é 9 horas da manhã ele tá um trapo. Eu não posso fazer isso com ele. Então eu também tenho que entender que ele acorda às 7h15, por exemplo. Eu vou lá, acordo ele às 7h15, ponho roupa e vamos pra escola. A rotina, ela tem que funcionar para todo mundo da casa, porque a partir do momento que você divide o mesmo teto, né? Não dá para alguém ter uma rotina que almoça 11 da manhã e o outro que almoça às 3 da tarde. Aquilo vira um caos. Então, é bem o que você falou, Rê. É biológico o negócio, entendeu? É igual digital. Não tem como. Então, quando eu escrevo às vezes sobre rotina, as pessoas falam, mas para mim não funciona. Mas eu nem espero que funcione. Né? A gente nem espera que funcione para outras pessoas. Aquilo lá é um norte, e assim, de como eu faço para você adaptar a sua da sua forma. Da sua forma, da sua família, né? Eu acostumei de rotina, né? Fiz a rotina de colocar as meninas na cama muito cedo. Então, no máximo, 8h30. E assim, o que eu percebi, quando elas começaram a crescer, a dificuldade aumentou muito. Né? Porque elas queriam ficar com a gente, elas queriam brincar. Né? Então, assim, meio que a gente apagava a casa para 8h30. Então, desligava tudo, fazia oração, entrava no quarto com elas para 8h30 a casa apagar. Depois eu saía quietinha, aí ligava a televisão, ligava a televisão, fazia um monte de coisa. Aí eu ia ter um tempo para mim, ia ter um tempo pro meu marido, né? E porque eu via também mães com criança que ia dormir 11h30, meia-noite, elas não tinham tempo para nada, não tinham tempo para elas, pro marido, aquilo me desesperava. Tinha coisa que me desesperava. Eu falava, gente, eu não vou ter tempo para mim, eu não vou ter tempo pro meu marido, eu não vou fazer mais nada agora. E quando nasce o segundo ainda, pertinho, você fala assim, gente, nunca mais eu vou ter minha vida, né? E assim, gente, passa tudo muito rápido, é uma delícia, gostoso demais ter filho, mas a gente precisa muito de um tempo pra gente, a gente precisa dessa respiração. Então eu sempre coloquei elas. Então, assim, a minha casa sempre foi apagando, só que eu sempre fui o oposto. E eu tinha aquela crença. Né? Já era coach, mas eu tinha aquela crença, não, sou noturna, eu gosto da noite. Só que assim, não adianta isso. Sempre foi assim. Na minha casa era muito assim. Eu nunca vi o meu pai indo dormir. Sempre fui dormir, meu pai ainda ficava até 1h da manhã, 2h da manhã vendo o filme. Minha vida inteira. Nunca vi meu pai na cama. Porque a hora que eu acordava ele já tinha levantado para trabalhar e a hora que eu ia dormir ele estava assistindo televisão. E eu amava assistir televisão também, amava ficar até tarde. Hoje eu fico 2, 3 semanas sem ligar a televisão. E amava, então eu falava assim, não, eu sou noturna. E casei com um homem que acha que 7h da manhã ele já tá cansado, né? Então, assim, no primeiro mês de casado, Raquel, eu falei, gente, não vai durar. Vai durar, porque com essa energia cedo, não vai dar. Eu lembro que eu liguei para uma amiga chorando, para Paula. Eu falei, gente, como que eu não perguntei? Isso é tão básico.
Né? Como que eu errei num tão básico, né? Nossa, ele não me deixa dormir de domingo de manhã. Ele fala que a gente trabalha muito, que a gente tem que aproveitar o dia. Para mim, aproveitar o dia é dormir. Para ele, aproveitar o dia era sair, caminhar às 7h30 da manhã no parque. Eu nunca pensei que isso fosse me dar alegria na vida. E hoje eu acordo para ver o sol nascer no inverno. Né? Então, assim, é por isso que eu falo que a gente não é de confiança. Para cada fase a gente quer uma coisa da vida. Mas eu Com acostumei, eu moldei assim, a minha vida, a minha rotina, o que eu queria. E principalmente a pessoa que eu queria ser, Raquel. As coisas que eu queria. Eu queria ter tempo para mim, eu queria ter tempo para o meu marido. Eu queria que as minhas filhas tivessem rotina da segurança para a criança, da tranquilidade. A criança sabe o que vai acontecer, sabe o próximo passo. Eu queria que elas crescessem nesse ambiente de segurança, porque o meu ambiente foi o oposto. Eu ia dormir a hora que eu quisesse. Então, eu já contei várias vezes aqui para vocês que eu fazia o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Isso foi péssimo. E eu tive que fazer uma força muito grande para virar. Né? Eu acabo trabalhando tanto com produtividade hoje, com alta performance, de tanta força que eu tive que fazer, de tanto curso que eu tive que fazer, de tantos métodos que eu fui buscar para melhorar a minha vida. Né? Porque eu não tive isso da infância. Uma das coisas que eu mais queria dar para minhas filhas assim, desde a infância, era organização, disciplina e rotina. Além da fé, que era o mais importante, o que eu mais queria trazer para as minhas filhas é o que eu não. Sabe assim, aquela história, Raquel, de você querer dar para o filho que você não teve? Né? O que eu queria muito dar para minhas filhas, que eu não tive, não tenho nada de restante que eu queria dar. O que eu queria dar para minhas filhas, que eu não tive, foi organização e rotina. Até quando eu tinha evento à noite, eu falava, quando elas eram maiorzinhas, eu já falava, hoje, ó, tá vendo aqui, ó, amanhã, ou falava, hoje, a mamãe não vai jantar com você. Hoje nós não vamos jantar junto. Ou amanhã, a mamãe não vai vir almoçar. Né? Eu faço isso. Sempre falei assim, então elas são muito tranquilas, elas viajam muito seguras, elas viajam muito tranquilas, mas isso está muito relacionado à consistência. E a última coisa que eu queria falar para vocês, né? Tá acabando aí na nossa live, dá até mais 5 minutos. A última coisa que eu queria falar para vocês e a Raquel ainda vai falar, a importância da gente não começar fazendo, então assim, mas isso eu não gosto, isso eu não quero, isso não dá. Começa com uma coisa só simples e vá mantendo, porque é muito difícil coisa na sua vida sem rotina, né, Raquel? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que assim, como eu comecei, para quem é mãe é mais fácil, porque você pode começar pelo filho. Né? Então, o João Pedro, eu comecei na rotina da noite. Então, ele janta, ele toma banho, ele toma tetê e ele dorme. Ai, tetê, que delícia. Quando ele tinha 15 dias, ele tomava banho, tetê e dormia. Eu nunca dei banho no meu filho 10 horas da manhã, porque era noite. Ele nasceu em agosto, gente. Meu filho tomava banho 9 horas da noite com 15 dias. Porque era a hora que eu achava que ele ia relaxar e ia dormir. E até hoje, às vezes a gente tem que dar banho antes, ele, agora eu quero tetê. Eu falo, querido, não, agora a gente vai sair. Tipo, se eu preciso adiantar um pouco, entendeu? Então, mas quando você tem filho é mais fácil, às vezes, de você começar. Mas se não, comece por um hábito. É mais fácil com o filho, porque assim, não tem outro jeito de você sobreviver. Não tem outro jeito, exatamente. Então, assim, você vai ter que fazer mesmo, assim. Então, tenta fazer um negócio redondinho, entendeu? Em um período, e daí você vai estendendo pro resto. Hoje o João tem uma rotina completa, né? Ele adora. E assim, quando eu saio, eu fico tranquila. Eu não mando uma mensagem pra minha mãe pra saber se comeu, pra saber se tomou banho, porque eu sei que ele segue aquele batidão, entendeu? E se alguém demora, ele, tô com fome. Quero tomar banho. Ele mesmo já sabe. Né? Porque ele aí se sente seguro, porque ele sabe ter TT, tem o banho, ele sabe o próximo passo. Exatamente. Então ele não dá trabalho pra ninguém. Eu não perco a paz e a pessoa não fica se matando. Né? Então, começar por um hábito. Uma hábito. Coisa só. E algo que não seja tão difícil. Tipo, eu queria começar a acordar às 5h30 da manhã, mas pra mim é quase impossível. Não comece por aí. Né? Comece por outra coisa. Né? Não comece pelo que é mais sacrificante, porque se um dia você não conseguir, você vai se sentir fracassada, culpada. E se quer, por exemplo, o exemplo de querer acordar mais cedo, às vezes para fazer uma oração, para fazer uma atividade, começa 5 minutos mais cedo. Aí conseguiu 5 minutos durante 10 dias, 10 minutos. Eu acordo às 5 horas da manhã, hoje não é pesado, não é? Só que não é todo dia que não é pesado. Tem dia que é pesado.
né? Então, na segunda-feira teve gente em casa aqui até mais tarde, na terça-feira de manhã não foi tranquilo, não foi suave acordar às 5 da manhã, né? Agora, por exemplo, essa noite eu fui dormir 9h20, ó. A gente, desculpa ostentar, assim, desculpa... Acordou até antes do feio, despertador. né? Eu sei que ostentação é um negócio feio, mas eu fui dormir 9h20. Gente, eu dormi das 9h20 às 5 horas. Eu acordei... Gente, eu corri uma maratona, sério, Raquel. Eu acordei, mas eu acordei feliz de um jeito que eu queria rir. Eu tava sentada na cama e falei, gente, eu fui dormir 9h20. Você tava igual o Humberto cedo, né? Porque o Humberto acorda com humor. Igual ele acorda naquele humor todo dia. Invejável. Eu demoro uma hora pra... né? Então, assim, só que o prazer que me dá a atividade e a minha oração de manhã... Então, assim, o que fica de importante do hábito? Quanto mais você conseguir manter o hábito e esse hábito te trouxer recompensa, te trouxer prazer, mais fácil, que é o que aconteceu com a Raquel. Ela tá vendo muita recompensa. Só que, para ter a recompensa, você vai ter que ter um trabalho grande, porque a recompensa pro cérebro, ela vai acontecer depois de 66, 70 dias de maneira consecutiva. A gente não tem almoço grátis. E nada vem de graça, né? Eu acho que assim, não existe de graça, milagre. só a graça de Deus. Exato, né? E que daí você nem precisa se esforçar, né? Veja não, bem. É só sentar. Veja, é tão de graça que você não precisa nem se esforçar. Exatamente, ó. Estava totalmente perdida. A última, tá? Que a gente tem mais. Estava totalmente perdida que resolvi fazer tudo que eu não fiz tudo que não fiz a vida toda de uma vez só. E lógico que eu não consegui fazer nada. Estou mudando aos poucos. Que bom. Raquel, suas considerações finais antes que o Insta no suma daqui, né? Suma. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Lá no meu Instagram eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre rotina. Eu falo muito sobre rotina com criança. Eu falo muito sobre a gente se priorizar para que a gente consiga dar conta, inclusive de educar a criança, porque não é fácil, né? E a rotina facilita muito isso. Então, quem tem filho pequeno, por exemplo, a rotina ajuda muito na hora da birra. O João Pedro hoje faz pouquíssima birra. E, né, que a natureza não me ouça. E antes ela mostrava até as birras dele nos stories. Exato. Então, assim, ele se jogava no chão, às vezes. Acho que pra ela não chorar, ela ligava a câmera, né? Pra gente chorar. não Porque surtar, deles começarem a chorar, a gente feio. junto. Mas, então a rotina, ela ajuda em tudo. Né? Ela ajuda o idoso, que às vezes não consegue fazer muita coisa. Ela ajuda quando você vai entrar no seu trabalho. Ela é essencial, desde que ela não te aprisione, né? Você sair da rotina e se sentir culpada para tudo e revisa, porque não tá funcionando. Então, rotina é igual liberdade. Ah, com certeza. Para mim, a rotina é libertador. Olha lá, a Luana Leia tá escrito assim: nossa, te seguindo, Raquel, com urgência. Gente, siga a Raquel. Venha. Vocês são super bem-vindas. Vai te libertar. Raquel, mais uma vez, obrigada. A Mari, um beijo pra ela também, que tá lá na academia do Foco. Eu que indiquei pra ela, a gente conversou. Que bom, obrigada, viu, Raquel? Obrigada por tudo, obrigada pelo seu agradeço, obrigada por pelos tudo, seus obrigada por tanto, né? E obrigada pelo seu filho, que sempre alegra o meu dia. Gente, obrigada mais beijo, uma vez. Gente, obrigada. Obrigada. Gente, ó, agora sim, oficial, menos de 24 horas para a terceira Academia do Foco, para você conseguir colocar. Na Academia do Foco, ela não é só sobre rotina, ela te dá a clareza do que você realmente vai colocar na sua rotina, do que faz sentido para você, do que é importante e do que é prioridade. Porque prioridade não aceita essa, e prioridade não é uma pessoa. Não. Tá? Então, gente, mais uma vez, obrigada para vocês. E até... Não tem mais live nos próximos 15 dias, porque eu tenho 10 lives com as turmas da Academia do Foco, que é fechada, um link fechado para quem está fazendo curso. Então, agora, nossas lives só depois do dia 15 de julho a gente volta com as lives aqui, tá bom? Então, essa foi a última live aqui do nosso semestre, que a gente fechou aqui com chave de ouro com a Raquel. Todo mundo, assim, tá escrevendo, ó, sensacional, obrigada, fantástico, live esclarecedora, melhor live, vai ficar gravada, depois eu ponho o link para vocês, tá bom? Meninas, obrigada mais uma vez. Beijo, obrigada, meninas, Raquel, até mais. Obrigada, Rê, foi obrigada, um beijão no JB. Obrigada, viu? Tá, obrigada, joia. gente. Beijo, tchau. Obrigada, tchau. Dri, obrigada.